A desigualdade social vem de berço. Como dissemos na introdução desse podcast, ela começa a ser traçada no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são nossos pais e qual é o nosso país. O que eu costumo falar, gente, é do útero ao cárcere. Já nasce em condições desiguais, falta de acesso a saneamento básico, já nasce péssimo, não tem política pública. Há estudos que mostram que filhos de pais desempregados têm mais chances de ter subnutrição infantil. E outros que reconhecem a escolaridade materna como um indicador das condições ambientais e sociais que afetam o peso do bebê ao nascer. Isso importa porque há uma ligação direta entre a alimentação e desempenho escolar. Sem educação, as chances de emprego na vida adulta são muito piores. Tá tudo interligado. E por isso, o ciclo da desigualdade se perpetua com facilidade. A mãe já nasce que vai trabalhar com o neném no colo, ou é outro irmão que vai cuidar, não tem creche, não tem nada disso, não tem nada que garanta. É um irmão que cuida do outro, vai mais cedo para a rua, vai mais cedo para a droga, a escola que não segura, não tem uma política, o menino que eles vão dizer, mas esse menino é um capeta, esse menino não consegue, não tem disciplina, tem déficit de atenção. Né? A gente já mostrou que não tem nada a ver com a ciência isso, nós temos as mesmas capacidades, mas o olhar racista da escola já congela esse menino para fora da escola, esse menino vai mais cedo para a rua, é claro que a droga é mais sedutora, porque isso não é escolha. Você também mora em um ambiente, né, onde tem várias pessoas envolvidas no tráfico, e dali a fichinha você entrar no tráfico, entrar na droga e ir parar no cárcere. Isso quando não morre com 14, 13, 12 anos no genocídio. Porque a gente não pode esquecer que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Eu separei alguns dados para ilustrar como a desigualdade impacta a nossa juventude. Eles não têm a mesma fonte nem a mesma metodologia, mas dão um horizonte. Por exemplo, em Marcilac, distrito mais pobre de São Paulo, a espera por uma vaga na creche é 53 vezes maior do que na República, no centro. Também em Marcilac, mais de 15% dos bebês nascidos são filhos de mães adolescentes, que, por sua vez, perdem perspectiva em relação à escolaridade e uma futura inserção no mercado de trabalho. Ou seja, a desigualdade atravessa todo o nosso desenvolvimento, da infância à vida adulta, e impacta também como e quando morremos. Olha isso, a idade média do cidadão ao morrer em Cidade Tiradentes é de 58 anos, enquanto no bairro de Pinheiros é de 80 anos. A gente precisa muito disso, porque senão é como a gente nasce preto, mulher, é como se o nosso destino já tivesse traçado pro resto da vida. Não, ali não vai dar nada, e a gente acaba não dando nada mesmo, não tem uma aposta na gente. Então, essa tá tudo atravessado pelo racismo, eu não tenho dúvida disso. Essa é Benilda Brito, consultora da ONU Mulher, ativista pela educação no Malala Brasil, cofundadora do Nzinga, coletivo de mulheres negras de Belo Horizonte. Ela é escritora e ela é nossa convidada de hoje aqui no Desiguais, um podcast da revista Piauí. A produção é da Maranha Filmes, com o apoio da Fundação TID Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. Eu sou Carol Pires e esse é o nosso último episódio, Crescer no Brasil. A Benilda é consultora de diversidade e fala muito sobre a importância da primeira infância. E antes de saber como ela enxerga esse assunto, eu queria entender como tinha sido a infância dela. Eu sou Benilda Brito, eu nasci em Belo Horizonte. Eu sou uma mulher negra, lésbica, sou do axé. Minha vó materna, vó Benigna, nasceu aqui em BH, num quilombo chamado Açude, que é na região da Serra do Cipó. Minha avó nasceu em 1914 e pariu a minha mãe em 1934. Então a vovó tinha 20 anos e era solteira e morava no quilombo. A vovó foge para Belo Horizonte, porque o quilombo fica numa região metropolitana de Belo Horizonte, para ela não se casar com meu avô. Então minha avó foi a primeira feminista negra referência da minha vida. Ela falava que nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Depois eu entendi que isso era direito sexual e reprodutivo. Minha avó nem sabia falar isso, mas ela praticava isso. Ela veio trabalhar em casa de família, na cidade, e cada vez que o meu avô descobria, o pai da minha mãe descobria onde ela estava, ele ia atrás, ela fugia para outra casa. Tanto é que ele só conheceu a minha mãe em 1980,
e ele morreu em 1981. Então, parecia que era só para encontrar, para se conhecerem. Oi, tchau, seu pai, adeus, pronto. Então, a mamãe foi uma menina preta criada sem pai. E uma avó, uma mãe solteira, que era minha avó. Então, por isso aí, a gente já imagina, naquela época, que elas seguraram bem pesado e trabalhando em casa de família, como muitas de nós, mulheres negras. Mas teve uma história bem diferente da avó, que escolheu ter apenas uma filha e criá-la sozinha. Meu pai era um pai muito ausente, aprontou demais com a minha mãe. Minha avó parecia que ela já previa isso, ela não queria que mamãe se casasse. Mamãe se casa com meu pai e tem 8 filhos. Nós somos 8 irmãos consecutivos, a nossa diferença é de 1 ano. A minha mãe pariu 8 anos consecutivos, eu sou a terceira. Então a minha avó, muita coisa. Minha avó chamava Benigna, a minha irmã mais velha chama Benigna. Benilda, Benícia e Beatriz são as mulheres. Os homens é Anivaldo, que é o meu segundo irmão, que é o nome do meu pai, Reginaldo, Rosenvaldo e Geraldo. Então, nós somos 8 crianças negras criadas na pobreza. Vovó sempre, axé, ainda bem, morou com a gente a vida inteira, o que ajudou minha mãe, senão minha mãe também não teria dado conta, porque a minha mãe teve que continuar no mercado de trabalho, com todos os filhos pequenos. A Benilda teve uma infância pobre, mas não chegou a passar fome. Eu não posso dizer que a gente passou fome, porque a mamãe fazia alguns arranjos. Por exemplo, o cara do sacolão, o supermercado que vende verdura, que a gente tinha no bairro, ele tinha muita pena da mamãe. Então, no final do dia, da feira, ele deixava que a mamãe fosse lá catar o que ele já ia jogar fora, que era a lavagem. Mas a mamãe pegava antes de ir para a lata da lavagem, ele separava em uma banca, tudo misturado. Então, eu tenho muita memória de um dos meus trabalhos, assim, na infância, era separar o que era bom para comer e o que não era. Então, a maçã, sempre partida. Tomate, sempre lavado, sem semente, que a semente apodrecia primeiro. Pimentão, nem pensar. Banana amassada. Então, nós passamos por isso tudo e comi o tal de um fubá suado, que é muito comum aqui em Minas. Que é um fubá com açúcar, um pouquinho de açúcar, você vai botando água e vai cozinhando. É diferente do cuscuz do Nordeste, que é maravilhoso. Aqui era uma alternativa para você tomar com chá de folha de abacate, que dava a sensação do estômago cheio. E desde então, a Benilda já percebia as desigualdades ao redor dela. Os meus vizinhos brancos, pobres também, tinha comida, tinha biscoito água e sal e pote de manteiga. Toda vez que eu ia lá fazer alguma coisa, eu comia um biscoito água e sal e pote de manteiga. Era o sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de ter uma toalha de banho só para mim, que a gente tinha um saco de açúcar, aquele saco branco que a mamãe alvejava, mas era o mesmo para nós 8. Então, quando chegava na gente, eu estava todo molhado. Acho que é por isso que eu tenho até hoje esse negócio de ter um tanto de toalha de banho, porque, putz, era foda, né? Mamãe conseguiu ganhar um Velocipede. E a gente tinha vontade de ter 7 ou 8, para todo mundo poder andar, porque a gente dava 7 voltas, parava, o outro subia, dava 7 voltas, parava, subia, o outro subia. Até chegar o C de novo, para passar para 8, era muito demorado. Então, a gente tinha muita vontade de ter uma bicicleta, um patins, coisas assim. A gente fazia carrinho de rolimã, brincava de finca. Então, a mamãe tentava, no máximo, fazer uma infância bacana. E aí eu queria entender uma coisa. Você falou que sua avó era uma feminista, uma referência feminista mesmo antes de você entender isso. E a sua mãe? Você considera a sua mãe uma feminista? Mas a mamãe era feminista porque, assim, a mamãe, tanto mamãe como vovó, eu não me esqueço, trançava o nosso cabelo, e o cabelo crespo, todo mundo preto, porque a minha família toda é preta, meus avós paternos, maternos, meus pais. Então, lá em casa não tem ninguém misturado. Nós somos todos negros retintos, do cabelo bem crespo. Então, a mamãe e a vovó tinham um ritual. Elas trançavam os nossos cabelos, davam um beijo na nossa cabeça e falavam assim, tá pronta, vai. Depois eu entendi que o tá pronta, vai, tá pronta para o mundo, tá pronta para a guerra. E por isso que a trança, para nós, ela é tão expressiva. Porque quando a gente está sem conexão ancestral, ou está sentindo desanimada, dá uma baixa de energia, toda mulher preta corre para trançar o cabelo. Porque além da estética, da beleza, é um empoderamento. E eu me lembro disso com muita emoção, de vovó e mamãe falando isso. Elas sempre nos prepararam para a guerra. Então, quando eu me apresento no meu lugar de consultora, eu sou Benilda, uma mulher negra, lésbica, de axé. Eu sou mãe, avó, neta da dona Benigna, filha da dona Zaira. Esse empoderamento eu aprendi dentro de casa. E foi as armas que elas tinham para dizer que a vida não seria fácil, mas que a gente teria que dar conta a partir de um referencial que eu valorizo demais, que é a ancestralidade. Foi trabalhando como tecelã numa fábrica de tecidos em Cachoeirinha, na região de Belo Horizonte, que a dona Zaira criou os 8 filhos e garantiu que eles tivessem a melhor educação possível dentro do sistema público. A mamãe trabalhava no chão de fábrica.
várias horas, mas ela conseguiu garantir que a gente tivesse uma escola bacana. E era isso que ela sempre insistiu com a gente. E foi exatamente numa cena de escola que marcou muito a nossa vida que eu percebi que eu ia ter que adentrar o mercado de trabalho muito cedo. Até porque, sendo terceira, tinha mais 5 atrás de mim. Então, o meu irmão mais novo, caçula, teve uma festa na escola e ele chegou em casa e falou: mãe, vai ter um piquenique na escola. E eu tenho que levar alguma coisa, mas pelo amor de Deus, eu queria levar maçã, mas pega a maçã da banca, não pega da lavagem, não. E aí a mamãe fez um esforço grande naquele dia e comprou a maçã da banca, 6 maçãs da banca. E quando ele chegou na escola todo animado, ele mostrou à professora. Ele falou: olha aqui, professora, é maçã da banca, não é da lavagem, não. A professora, despreparada, entendeu lavagem e falou: não, gente, ninguém come a maçã do Rosenwald. A maçã dele é da lavagem, ninguém come. E ele acabou não conseguindo comer nada do resto dos colegas também do piquenique, ninguém tocou na maçã dele. E ele chegou em casa muito arrasado, e a minha mãe ficou muito arrasada. A Benilda também ficou arrasada e decidiu ir trabalhar. E aí eu falei: não, Benilda, ó, eu já trabalhava numa casa de família, aos 8 anos eu comecei. Era uma senhora com deficiência, Dona Lourdes, uma mulher branca casada com um homem negro, o seu Magno, e ela fazia muito xixi na cama, então eu era bem nova, mas eu tinha que carregar, ajudar a trocar fralda, arrumar a cama de xixi. Então eu comecei, assim, foi o meu primeiro emprego, foi trabalhar com Dona Lourdes, eu tinha 8 anos. E aí de lá eu fui ajudando a trazer as coisas para casa, o pouco dinheiro que eu tinha, o resto do almoço que tinha, a Dona Lourdes me dava. Mas hoje eu entendo tanto também que eu perdi de infância, né? Mas também não tinha tempo de pensar em infância. E depois da Dona Lourdes, eu fui crescendo, eu trabalhei de manicure, tinha um centro social urbano, por isso que eu falo tanto da importância das políticas públicas, onde eu consegui fazer datilografia e fazer curso de manicure. Aí eu trabalhei de manicure um tempão. Era péssima, mas eu acho que as vizinhas mais ajudavam a dar uma força do que, né, do que tinha mesmo o perfil da profissional. E depois eu consegui entrar numa loja, aí foi meu trabalho legal. Eu lavava o banheiro, fazia café e arrumava o estoque. Mas eu ganhava um salário mínimo e a carteira era assinada, eu tinha 13 anos. Aí a mamãe autorizou para eu assinar a carteira e aí eu fui trabalhar na Shalom, livraria e papelaria Shalom, que era no centro da cidade de Belo Horizonte. Mas aí eu lavava o banheiro e eu tinha lá, levava marmita, mas a possibilidade de trabalhar numa livraria para mim foi muito importante, pela livraria e papelaria. Então, o meu chefe, eu ganhava um salário mínimo, mas ele ficou com muita pena de ver o esforço que eu fazia e ele conseguindo estudar, que a mamãe nunca deixou que a gente saísse da escola. É bom grifar essa parte. A mãe nunca deixou que ela saísse da escola. Ele deixou que eu comprasse o material escolar dos meus irmãos e dividia em 12 pagamentos. Então, eu consegui comprar canetinha de 6 cores coloridas, nós nunca tivemos. Lápis de cor de 12, mochila jeans, umas coisas assim. E pra gente era tão importante, eu consegui fazer isso para meus irmãos, garantir o material deles, para dar alguma gota de dignidade. Eu me lembro que uma vez por mês, no dia do meu pagamento, eu juntava todo mundo, nós 8, só os filhos, e a gente ia numa pizzaria, comer uma pizza gigante e um refrigerante. E a gente repartia, mas sentava no restaurante. Meus irmãos contam isso com muita emoção. A gente sentava na pizzaria, era uma só. Eu ainda levava um pedacinho da pizza para a mamãe e para a vovó em casa, porque tudo nosso sempre foi muito compartilhado. O melhor período da vida da Benilda nessa época foi quando ela foi realocada para a seção de livros, que casou com o período do despertar político dela. Foi um paraíso, porque eu tinha contato com editoras, eu comecei a ler muito, a ler muito. Enquanto isso, eu era da Pastoral de Juventude, era militante da Igreja Católica, fui da Pastoral de Juventude do meio popular, naquele tempo da Teologia e da Libertação, e vou dizer que isso abriu muitos meus olhos com a formação de mamãe e vovó da minha negritude e o movimento político que a Igreja Católica tinha. Eu fui me tornando uma militante muito indignada e vendo as injustiças e sofrendo os racismos cotidianos. Eu costumo dizer que eu tenho 53 anos de vida, eu tenho 53 anos que eu sofro racismo de todas as formas, seja o estrutural, o institucional, o individual, o algoritmo, o recreativo, o escolar, já o ambiental. A gente passa por todos os racismos que tem uma intersecção muito grande em cima das pessoas negras. Nós somos muito resistentes. Bom, de lá, da Shalom, naquele tempo das comunidades eclesiais de base, né, com Jorge Boran, com a Teologia da Libertação, provocando para discutir mártir, América Latina, né, violência. Eu aprendi a falar sobre isso tudo dentro da Igreja Católica. Então, eu fui para um grupo de jovens
que era o Grupo de União e Consciência Negra. Todo domingo a gente fazia reunião de manhã, lavava a igreja, preparava a missa, mas a gente ia se formando politicamente. Do grupo de jovens, eu entrei na Pastoral Juventude no Meio Popular, que ela era assim, uma progressiva, depois do grupo de jovens era pastoral, tinha Pastoral de Juventude Estudantil, tinha Pastoral Universitária, Pastoral Operária, e eu entrei na PJMP, que era do Meio Popular, e na PJMP a gente aprendeu que a gente tinha que ir para os nossos meios específicos. Então, quem era branco foi fazer seu movimento em outro lugar, quem era estudante foi para o projeto estudantil, e eu, que era negra, fui para o movimento negro. Então, assim, aí foi um caminho sem volta. Um caminho sem volta, mas que quase teve um desvio, porque a Benilda pensou em ser freira, mas chegando lá, se tocou rapidinho que não era bem aquilo que ela estava procurando, e voltou para a militância. Foi trabalhar com a ex-vereadora Helena Greco, fundadora do movimento feminino pela anistia em Minas Gerais. Já tinha uma visibilidade política, de atuação política, mesmo no convento, que era em Belo Horizonte. Eu não perdi meus vínculos de militância, então aí eu fui convidada para trabalhar, e foi meu presente, trabalhar com a dona Helena Greco, na Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu entrei no cargo comissionado. Dona Helena Greco, ícone dos direitos humanos aí na história da anistia, da violência, do golpe. Eu aprendi muito com ela, e aí foi um caminho sem volta. Eu fui para coordenar o Bem-vinda, o Centro de Apoio à Mulher, aí eu já estava mais velha, já estava com 18, 19 anos. Aí eu me casei, eu arranjei no Movimento Negro, eu já saí do convento e fui para o Movimento Negro, conheci o pai dos meus filhos, e com ele me casei, 1 ano de namoro. Aí me casei com 20 anos, ia fazer 20. E aí foi tudo muito rápido, me casei com ele e trabalhando, e tive meu filho. Só depois que meu filho, passei da licença maternidade que eu fui fazer o vestibular. Então eu passei na faculdade, eu estava com 21, 22. Eu me lembro de cenas assim, eu tive 3 filhos depois, imagina, gente, que doideira. A Benilda passou a trabalhar, estudar pedagogia e criar os 3 filhos. E como se não fosse já muita coisa para uma pessoa só... Aos 27 anos de idade, eu me separo do pai dos meus filhos. Aí eu tinha um filho de 7, um filho de 4 e uma bebê, a Ayana, minha filha, de 10 meses. Eu com 27. Aí minha mãe falou, volta para casa. Eu falei, mãe, eu saio, deixo 7 em casa e eu volto com 3. Eu não posso, eu tenho que dar conta. Eu acho que uma das maiores dificuldades nossa, e todas nós mulheres negras podemos dizer isso, é essa solidão que muita gente não entende. A solidão da mulher negra, para mim, é essa que você tem que ter respostas quando você não tem. Saídas e alternativas quando o mundo está te engolindo, mas você não está dando conta, mas você tem que dar conta. As pessoas falam muito de solidão afetiva, tá? Tem sim a solidão nupcial, do afeto, mas não é só isso. Eu acho a solidão que mais pesa é você olhar para os meninos, não tem comida, você tem que dizer, e aí, vamos inventar? É ter medo de chuva, como eu sempre tive, e inventar que legal, o trovão, o raio, que bacana, vamos curtir, tá morrendo de medo. Porque eu me vi aos 27 anos muito sozinha. Muito sozinha. Eu tive muitos medos, ainda carrego vários. Mas alguns eu já dei conta de sublimar. Mas não de vencer, mas de resistir. Para dar conta de tudo, ela conseguiu um segundo emprego no período noturno, dando aulas na PUC. E para dar conta das crianças, ela se apoiava numa rede de apoio bem frágil. E era muito difícil, porque eu tinha uma menina que me ajudava em casa, com as crianças, buscava na escola, eu levava para a escola de manhã, e ela buscava. E aí ela tinha que ir embora às 6 horas, e chegava uma outra, que ficava de 6 até 11, quando eu chegava da PUC. Era na PUC de Betim, que é longe da cidade. Então a menina ficava até 11, só que ela morava na favela, perto da minha casa, uma periferia bem perto da minha casa. Só que ela tinha medo de ir. A Ayana, minha filha mais nova, era muito pequena, então a menina esperava eu chegar da PUC, a gente enrolava a Ayana na coberta, eu ia carregando a Ayana para levar a menina em casa a pé, deixava a menina em casa e voltava carregando a Ayana, porque a gente tinha medo se a Ayana acordasse de noite. Os meninos estavam dormindo, os 2 mais velhos. Então eu estava com medo, ficava com medo do tempo de eu levar a menina acordar, fazer alguma coisa, então levava. Fiz isso muito tempo, muito só. E me dediquei muito à vida com as crianças. Com a separação do marido, pai dos filhos dela, a Benilda acabou descobrindo uma outra identidade. Aos 29, uma moça me deu um beijo na boca no banheiro de um curso que eu estava fazendo. E aí eu descobri, assim, não, que beijo bom, não, que legal. Acho que eu estava tão, assim, desacreditada e tão cansada
que eu gostei do beijo, me joguei no beijo. E depois eu fiquei pensando, gente, eu não sou lésbica, por que eu beijei essa menina assim? Por que foi tão bom assim? Por que eu fiquei tão empolgada, arrepiada? Meu Deus! Aí eu nunca mais quis que nenhum homem me tocasse. Então aí eu descobri uma outra identidade, o prazer que eu tenho de ter uma mulher. E tive várias parceiras que foram muito cúmplices comigo, de ajudar nessa batalha dos filhos, de serem solidárias, de estar junto, de me fortalecer, de trocar afeto. E aí, para mim, foi muito importante experimentar o amor desse lugar. E me sentir bem mais fortalecida ao assumir essa identidade lésbica, quando eu me percebo lésbica, assim. Então, não foi nenhum, foi um trauma com o pai dos meninos, não foi nada disso, foi natural. Eu falo que orixá é engraçado porque, junto com a descoberta do amor, teve um dia que eu cheguei tão cansada em casa que eu falei, gente, eu não vou dar conta. Eu acho que eu vou dar um ratumim aqui para todo mundo, tomo também e acabo com tudo. E eu estava muito triste pensando nisso e muito cansada. Quando eu cheguei na janela da sala, veio um vento tão forte do nada, que eu falei, o que é isso, esse vento? E pouco tempo depois eu já me vi no terreiro, e pouco tempo depois eu vi que eu sou de Yansan. Yansan é vento, é raio, é tempestade, é por isso esse meu sentimento. E aquilo ali hoje eu tenho certeza que foi uma resposta de orixá para me empoderar, para dizer, Benilda, para com isso. E a minha mãe, Yansan, ela é vento, mas ela também é borboleta. O vento porque é o bambu, aquela árvore que balança, vai até lá embaixo, faz reverência ao vento, não quebra. Mas ela é borboleta, então ela é metamorfose, ela é transformação. Mas quando precisa, ela é búfalo. Entre maternidade, militância, estudo e trabalho, a Benilda criou os 3 filhos, e muito bem criados. Aqui na minha casa eu faço encontros de amor, domingo nós fizemos. Hoje tem encontro de amor, vem todo mundo, vem os 3. A Daê hoje tem 33 anos, a Daê é um nome africano, significa sol nascente. A Laie é um nome africano também, significa possuidor de vida, tem 30 anos. A Iana tem 24, flor de formosura. Então, também é africano. E eu tenho um neto de 11 anos, o Enan. Então, o que eu gosto mais de fazer? A união da gente. A gente ficar junto. E eu sempre reforço, tudo que a gente tem é nosso, porque a mamãe ensinou isso muito pra gente. Então, com todas as dificuldades, eu sou de uma infância muito pobre. E cheia de amor. Aprendi a falar cheia de amor agora na terapia. Porque eu falava assim com a minha terapeuta, eu sou de uma infância pobre, mas tinha muito amor. Ela falava, por que o mais, Benilda? Aí eu comecei a pensar, por que o mais? Não, é uma infância pobre e cheia de amor. O Adair é da educação física, o mais velho, é um cara desembolado, todo mundo mora só, cada um tem sua casa. O Alaê morou no Alabama por causa do futebol, fez relações internacionais, ciência política, mora na Cidade Nova, tem um trabalho legal, que é o trabalho dele numa multinacional. A Iana tem 24, está terminando administração pública na UFMG, mora só também, é uma menina que trabalha no governo por causa da administração pública, ela é toda desembolada. Então, assim, eu sinto que eu consegui fazer com que eles tivessem, com toda a minha solidão, medos, dificuldades, pobreza, que eles pudessem ter essa relação. E são irmãos amigos. Sempre que eu chego nesse ponto da narrativa das pessoas, que a gente entrevistou aqui no Desiguais, me dá um certo temor de que entendam que essas histórias de vida são exemplos de superação e que, porque elas conseguiram, qualquer um pode. Porque tá longe de ser isso. Uma coisa em comum entre os entrevistados é que todos tiveram a oportunidade de estudar. Isso não significa ter uma escola com vaga no bairro. Tem muito mais por trás. Uma família estruturada apoiando, comida na mesa, afeto. Mas, para reforçar, eu repeti essa pergunta para a Benilda. Tem uma questão aqui no podcast que é uma grande preocupação e a verdade é que eu não sei muito bem a solução, mas é porque todas as pessoas que a gente está entrevistando, como você, como a Conceição, como a Cida, são pessoas que passaram por dificuldades, passaram por muitas situações de racismo, de pobreza, mas que hoje são referências nas suas áreas. E aí a gente fica com medo de cair nesse lugar de meritocracia, né? Que de forma alguma a gente quer falar sobre isso, que a gente sequer acredita nisso, assim. Mas assim, Carol, vou falar a verdade para você. Eu acho uma vergonha a gente ainda ter que dizer isso, porque o Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo. Nós somos 56% da população, a gente só perde para a Nigéria, que está lá no continente africano. Então, assim, é muito ruim só ter Cida Bento, que é minha amiga e irmã. Eu fico em São Paulo na casa dela, a gente estava junto em Brasília semana passada.
A gente está sempre colados. Conceição Evaristo, que é daqui, uma pessoa que eu amo, mineira, a família dela toda mora aqui perto, eu sou amiga de todo mundo, a sobrinha dela estava aqui em casa semana passada, com a minha filha. Então, além da gente ser um gueto, ser uma bolha, nós somos muito poucas. Então, não serve de parâmetro. Eu acho que é vergonhoso. E, assim, se não fosse as que vieram também poucas antes da gente, a gente também não estava hoje sendo espelho para outras. Então, eu tenho discutido muito essa coisa do privilégio. Nós não temos nenhum privilégio sendo pretas, não temos. Você pode não morar na periferia, você pode ter hoje comida dentro de casa, eu posso comprar biscoito recheado para o meu neto. Ele sofre racismo na escola do mesmo jeito, que minha avó era chamada de macaca, minha mãe era, eu sou, meus filhos são e meu neto também. A negação do acesso aos lugares de direito a gente tem também, mesmo eu, Cida Conceição. Todas nós, mulheres pretas, como passamos por situações de violência, seu repertório acaba, sua narrativa encerra e a dor é cruel. Todas nós temos muito medo, muito medo. E a gente pariu. Então, nós três, por exemplo, estou pegando de casa, somos mães. A gente teme muito, porque um privilégio branco, eu acho, é o de não ter medo. Isso é um privilégio. Você sai de manhã, seu filho sai, você sabe que vai voltar. Você não tem medo. Eu tenho medo de passar na porta do banco quando o carro forte está lá parado. Vai trocar dinheiro, porque eu sou um corpo negro. Eu tenho medo quando eu encontro a polícia na periferia, nas quebradas, que eu vou fazer trabalho, fazer formação política, ou visitar alguém. Porque eu sou um corpo negro que trança por aí. Então, assim, não é a chega porque a Benilda chegou, não. Sequeladas do racismo, das violências. Evidentemente, gente, todas essas violências deixam sequelas na gente, de uma forma ou de outra. Nós somos todos sequelados. Quando a gente para ver aí, né? Deu conta, resiliência. Não é um estado assim, ótimo, alcancei, o resto ficou para trás. A gente carrega várias sequelas no comportamento, nas nossas trocas a gente percebe muito isso. Eu acho que tem muita gente bacana aí. A Macota Cássia, lá do Quilombo do Manso, aqui em Belo Horizonte, ela me falou um trem outro dia que eu fiquei pensando. A gente está cansado de meter o pé na porta, nós temos que pular muro. Porque todas as portas para o negro saem no mesmo lugar. A gente mete o pé na porta, mas todas as portas vão sair no mesmo lugar. Então, o que a gente tem? A gente tem a obrigação moral, política, racial, histórica de trazer mais gente com a gente. Por isso é que eu trabalho na MUCA. Na MUCA que eu criei, a consultoria, MUCA é o fruto do baobá. Eu digo sempre nas empresas, eu trabalho com diversidade, inclusão e equidade. Quando você dá a oportunidade para um jovem negro entrar no mercado de trabalho, ter uma ascensão, ele não corre para comprar um carro ou para mudar para uma casa bacana. Ele vai pagar a prestação da tia, o livro da sobrinha, o fogão da madrinha, que está lá precisando, porque é uma outra lógica que a gente tem de concepção, é por isso que a gente demora. Eu não passo uma semana sem alguém me pedir um dinheiro emprestado. E não é que eu tenho para emprestar, não, é porque o pouco que a gente tem, a gente divide entre nós. Mas aí a pessoa não tem dinheiro para aluguel, não tem casa própria, né? Eu sou avalista de não sei quantas pessoas de casa, imóvel de casa. O dia que bater um oficial de justiça aqui em casa, eu perco a minha. Porque você acaba sendo uma referência para outras pessoas, no mínimo que a gente tem. Então, mesmo nas minhas relações interpessoais, pessoas que também passaram pelas coisas que eu passei, que tiveram acesso às coisas que eu tive, mesmo entre nós, existe uma grande desigualdade social, existe uma grande desigualdade nessas relações. E aí você acaba sendo referência. E é tão impressionante que você começa a carregar uma certa culpa. Hoje, toda essa experiência profissional, pessoal e política da Benilda, ela coloca no trabalho, que também é uma militância. Hoje eu sou ativista da Rede Malala. Eu cuido do acesso, a permanência e o sucesso de meninas na escola da região Nordeste. E qual é a nossa preocupação? Manter as meninas na escola, porque elas saem mais cedo da escola. Não saem não, são expulsas, né? Por isso que eu não trabalho com evasão escolar, eu trabalho com expulsão escolar. Mas elas vão para o mercado de trabalho mais cedo, prostituição infantil, ou gravidez na adolescência, ou DST AIDS, ou vai cuidar dos irmãos para a mãe trabalhar, ou qualquer coisa. Mas é o que leva para fora da escola. Nossa forma de ascensão social é a escola, não tem outro caminho. Então, a gente precisa otimizar as nossas escolas, a gente precisa garantir que as crianças estejam na escola, mas com merenda, banheiro. As minhas escolas lá do Nordeste que eu acompanho, na Malala, são escolas que não têm banheiro, não tem comida, não tem transporte, o povo vai a pé. Então, como é que você aprende desse jeito, sem condições, né, de uma infraestrutura? Então, a gente está aí, nosso guarda-chuva é enorme. A nossa forma de ascensão social é a escola. Não tem outro caminho. É bem por aí.
A gente buscou uns dados aqui, principalmente para esse episódio de infância e crescer no Brasil, e aí você vai ficando meio desesperado, porque fala assim, né? Os bairros mais pobres são os que têm maior índice de mortalidade materna. Os negros são maioria entre desempregados e subemprego. Aí o próximo dado diz que crianças que nascem quando os pais estão desempregados têm mais chance de subnutrição. A subnutrição, por sua vez, influencia no rendimento escolar. Então, é um ciclo, né, de que o racismo vai, do dia que a criança nasce, tudo um pouco está estruturado para que ela se atrase no rendimento. Aí depois ela vai ser, de novo, a que está mais desempregada. E quando ela tiver um filho, esse ciclo se renova, né? A minha impressão, depois de todas essas conversas que eu tive, esse é o último episódio, é que o grande problema da desigualdade, todas as desigualdades no Brasil, a social, a econômica, a ambiental, a de gênero, ela está cortada pelo racismo. Enquanto não se resolver racismo, não se resolve desigualdade. E a resposta, por outro lado, também não é outra que não investir em educação. Então a gente não consegue inventar roda, mas queria saber se você discorda dessa amarração. Concordo. O Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano e trouxe negros para cá na condição de escravo. Esse dado a gente não pode esquecer. O Brasil foi o país que mais invadiu. Então, por isso que nós somos tantos negros aqui. Quando a abolição acontece em 88, Isabel libera todo mundo, né? Tá todo mundo livre aí, gente, beleza. E que venham os imigrantes. Por isso que eles têm terra. Vocês terão terra, trabalho, comida, casa. E a gente foi livre para ir para onde? Ninguém pensou em enfiar a gente no navio e levar de novo para a África. Né? Não estou falando que ia ser melhor, eu só estou dizendo que você não pode não pensar numa política inclusiva depois de anos e anos de exploração de uma mão de obra gratuita, né? A custo de muita violência, de muita negação. Então, assim, esse é o racismo estrutural, a gente precisa combater isso. Não é porque ele é estrutural que ele não pode ser mexido, pelo contrário, tem que mexer na estrutura, tem que mexer para mudar a desigualdade. Porque o racismo estrutural legitima todos os outros. Então a gente precisa discutir isso. O racismo atravessa, porque quando as mesmas violências, desemprego, mortalidade materna, fome, não acesso ao serviço de saúde, quando as mesmas violências e negações acontecem no mesmo grupo, que tem as mesmas características físicas, isso não é coincidência, isso é um projeto. Então a gente tem que assumir que existe uma necropolítica para garantir essa desigualdade. Eu acho que isso é um fato. Quando a gente fala criança negra, só o fato de falar criança negra, a gente já está tirando da infância. Ela já está carregando ali toda a responsabilidade da história do racismo. Nós não temos mais tempo de convencer as pessoas do racismo. Quem está dentro desse governo tem que ter um compromisso, sendo branco ou não, de enfrentamento aos racismos, porque eu costumo afirmar que quem não luta contra o racismo luta a favor dele. Não tem neutralidade na disputa do racismo. Eu vejo, Carol, mas eu vejo também assim, meu neto agora está com 11, mas quando ele tinha 7, o menino do prédio lá onde ele mora chegou, deu um soco na barriga dele. Aí ele falou, por que você tá socando a minha barriga, cara? Você é doido? E ele falou assim, porque você é preto. Aí ele deu um monte de murro no menino. Ele deu um monte, ele faz capoeira, é um menino grande, ele é muito inteligente, ele deu um monte de murro. Aí ele chegou pra mim e falou, vovó, eu não queria te falar não, mas eu vou te falar. Aconteceu isso e isso comigo. Aí eu falei, mas por que você fez isso? Não, vó, porque ele não pode falar isso da minha cor. Ele não pode falar isso do meu povo. A minha mãe é preta, você é preto, meus filhos são pretos, meu pai é preto. Então, assim, eu tenho perguntado muitas das minhas palestras, das minhas aulas, o que você está fazendo com o seu neto branco para ele não agredir o meu neto preto e o meu neto preto também não achar que tem que resolver só na porrada. Se for preciso, a gente vai. Se for preciso pegar arma, a gente vai. Mas não é isso. As nossas armas são outras. Até porque se nós negros, que somos a grande maioria, fôssemos um povo raivoso e agressivo, a gente virava esse jogo pela violência, mas não é isso. Incomoda muito ao branco ver o meu cabelo, ver a minha roupa africana, incomoda muito a uma pessoa branca ver a minha identidade negra, porque a afirmação da identidade é uma afirmação política. Então as nossas armas são do argumento, do nosso repertório. Se for preciso lutar diferente, a gente sabe também, a gente tem muita gente boa nisso. Mas a nossa forma é outra. O que incomoda muito? A consciência negra, a identidade negra, a afirmação dessa identidade. Então eu acho que isso aí ninguém vai tirar da gente, e isso tem crescido cada vez mais. Eu não sou uma pessoa pessimista. Eu acho que hoje nós estamos num momento extremamente estratégico. Se não for agora, nessa conjuntura, que o país rompe de vez com o racismo e consegue criar medidas efetivas, aí eu acho que a gente vai ter formas muito mais agressivas de fazer isso. Voltar a ser o que era antes não tem jeito. Então eu acredito nessa rapaziada, sabe? Eu sou como Gonzaguinha. Essa rapaziada é a nova geração que vem aí.
Juventude que está antenada com os desafios do Brasil e desde muito jovens estão fazendo o que encontram ao seu alcance. Para completar esse papo, eu liguei para uma outra pessoa, a mais jovem que eu entrevistei nessa jornada do Desiguais, a engenheira de pesca Ananda Marieta, que teve seu trabalho com ribeirinhos da Bahia selecionado pelo projeto francês Franc Ecolab. Meu nome é Ananda, eu tenho 23 anos, eu sou engenheira de pesca pela Federal de Sergipe e sou mestranda agora aqui na Rural de Pernambuco. Eu sou mulher, preta, estudante de universidade pública e ativista ambiental. A Ananda é uma jovem de classe média da Bahia que está preocupada com as desigualdades sociais desde a adolescência. A minha insatisfação sobre o lugar que as outras pessoas estavam veio diretamente na inserção da universidade pública. Porque eu sou de uma família de classe média da Bahia, minha mãe é preta, de Salvador, e tem todas essas questões estruturais e de desigualdade, de luta para conquistar seu espaço de fala e de pertencimento. E o meu pai é de uma família de extrema direita, branco, do interior. E eu sempre estudando em colégios particulares. Claro que eu tive, exatamente pela educação, um princípio de enxergar, mas não era de vivenciar essas desigualdades. E aí, com 17 anos, eu saio da Bahia e vou morar sozinha em Aracaju e entro na universidade pública. E aí foi nesse momento que eu tive um choque de realidade. Falei, nossa, nem todo mundo é como eu. Mas todo mundo tem que ter a oportunidade de ser como eu sou. E foi aí que eu percebi que eu posso fazer algo para transformar e para fazer as pessoas ocupem esse lugar de fala e de pertencimento em que eu construí. Então foi um alertar de olhos e de diversas vivências que vieram com a exceção da educação. Então por isso que eu luto tanto por ela, porque ela me transformou. Eu fico pensando que se eu não tivesse entrado na universidade pública, eu já estaria aquela Ananda de 7 anos atrás, entendendo que o mundo era muito mais sobre o que eu tenho do que o que eu posso doar. A Ananda fez faculdade de Engenharia da Pesca pela Universidade Federal do Sergipe. E no meio do curso, ela teve um estalo. Como eu posso estar me formando enquanto cientista de uma vivência que eu não tenho? E aí eu fui conhecer a ciência cidadã, que é exatamente isso, é fazer a ciência para os cidadãos. É estar dentro dessa atmosfera e levar. E aí eu tive uma oportunidade com uma das minhas professoras, que é uma das minhas inspirações, que é a professora Ana Rosa, e ela me levou para a comunidade. E quando eu entrei ali, eu falei, nossa, esse é meu lugar. E desde esse momento, eu não voltei mais para os laboratórios, eu comecei a fazer ciência dentro das comunidades. E eu acabei percebendo que a ciência na comunidade, ela é empírica. A ciência na comunidade é empírica, ou seja, não é aprendida em livros e manuais, mas através da experiência e da observação. Eu coletava os dados, eu ia para o laboratório e eu chegava à conclusão do que eles já tinham me falado, mas com outras vivências. Como o meu projeto da Embaixada da França, por exemplo, eu cheguei a um momento em ver que na quaresma, o aratu, que é um crustáceo que eu estava estudando, ele não reproduz. Quando eu chegava na comunidade, eles falavam, porque é quaresma, o aratu ele fica em casa, ele não sai. Então ele já tem esse conhecimento que o aratu ele não vai estar no mangue naquele momento. Então eu precisei pegar esses aratus, ir pro laboratório, desenvolver dados, enfim, para chegar a uma conclusão que a própria comunidade já tem. É que eles estão na equidise, é a troca da carapaça. Então ele fica ali dentro, porque ele vai estar trocando e depois ele reaparece pronto para viver. Para elas já sabiam, elas nem vão pro mangue nesse momento, porque elas sabem que nem vão encontrar. Então esse é o papel do cientista, ir para a comunidade, comprovar os conhecimentos empíricos e trazer essa ciência que já é vivenciada pelas comunidades para a questão acadêmica. Não é o contrário, não é extrair o que eles sabem, publicar de uma forma para que fique só entre a gente. Elas são a base da nossa cadeia, seja de alimentação, seja das questões sociais, elas mantêm a história viva. Os povos ribeirinhos, eles são o que nós somos, assim, nós estamos aqui nesse momento discutindo exatamente por uma pauta que já vem deles. Então isso é questão de respeito, de colocar essas crianças, adolescentes e mulheres na inserção da ciência brasileira, é um papel que todo cientista tem que ter. Eu adorei essa ideia de que o aratu não reproduz na quaresma e pedi para ela me dar outros exemplos de sabedoria popular que ela confirmou no laboratório. Sim, por exemplo, as marisqueiras, né, que é o grupo que eu trabalhei com a embaixada, elas não têm dinheiro para ter barco. Então elas vão com os homens, que normalmente são as pessoas que têm barcos, e vão pescar os peixes. Só que eles vão lá, colocam a rede, cerca de 12 a 6 horas, e aí voltam para a terra. Enquanto isso, as marisqueiras pegaram a carona com essas pessoas e ficam lá no mangue trabalhando. E aí, os peixes, né? Elas entendem que os peixes sabem a hora que elas vão voltar. Então, o tempo que elas passam no mangue
é exatamente o tempo que leva para o peixe entrar na rede e os pescadores voltarem para pegá-las. Só que exatamente a gente fez um estudo e conseguiu concluir que é o tempo que a isca viva leva para se deteriorar e para que o peixe possa ir lá e visgar para ficar pronto. Hoje, a Ananda é mestranda em recursos pesqueiros e aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mas trabalhar com engenharia da pesca não tinha sido sua primeira opção. Antes, ela começou a estudar arquitetura. Eu fui me descobrindo, mas é isso que eu falo, eu tive a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de falar, não é isso, eu vou experimentar outra coisa, e a maioria dos jovens brasileiros não tem essa oportunidade. Sequer tem a oportunidade de entrar nas universidades públicas, que são eles que pagam impostos, todos nós, né? Então eram para eles estarem lá ocupando esse lugar. E quando eu vou fazer engenharia de pesca, que eu vou lidar com os pescadores, que eu chego nas comunidades, eu vejo o quê? Que o pescador de 60 anos tem um filho de 30 que está trabalhando com ele, e tem um neto de 10 que também tá. E o neto de 10 e o filho de 30 acham que a única oportunidade da vida deles é a pescaria. Que eles não podem sair dali, que eles sequer podem sonhar. É muito triste você olhar para essas pessoas e ver que elas realmente vivenciam, eu não posso sair daqui. E quando eu vou para as comunidades, eu vou, nossa, saber que existe um curso que é exatamente sobre isso que você faz, que você vai estudar os estoques pesqueiros, vai ver como criar ciência para mitigar os impactos, e que você pode estudar e com a universidade você não vai pagar, que tem uma residência que você pode morar, que você vai ganhar um dinheiro, e os olhos daquelas pessoas brilham, é tipo, como isso existe, é tão perto, mas é tão longe para mim também. E aí foi nesse momento que eu falei, eu preciso fazer mais. Então, além de ir para a comunidade, fazer esses testes e fazer ciência, eu vou para a comunidade para enraizar essas pessoas dessas oportunidades, tentar trazer elas para a universidade, para a ciência. Não quero fazer isso. Quer fazer o quê? Vamos ver aqui, vamos fazer o Enem. Então, acaba que você, quando vai para a comunidade, você vê tantas carências que você acaba sendo médica, arquiteta, professor, psicólogo. Foi assim que o projeto da Ananda, Aratu, foi selecionado para receber um fundo semente do programa Lab Jovens Brasil 2021, desse projeto francês, o Franck Ecolab. Então, o meu projeto ele se chama Aratu. É um A assim, bem grifado, para evidenciar que Aratu ele vem com A, que é um artigo feminino, e exatamente para trazer a força das marisqueiras. Assim, Sergipe é o estado do país que tem o maior número de mulheres trabalhando com mariscos, são 95%. Então, eu vou para a comunidade e tenho 3 eixos, né? Que é o diagnóstico participativo. Então, eu vou para esses lugares, entendo como essas mulheres trabalham, tento com elas criar uma forma de solução para os problemas que elas mesmas identificam. Então, eu não vou lá catequizá-las, eu vou exatamente fazer um diagnóstico participativo numa mesa, todo mundo sentado e conversando. Depois que eu faço esse diagnóstico, eu vou criar estratégias para solucionar esse problema. Após essa solução, a gente vai para a comunidade para implementar. Em seguida, é a vivência do mangue. Então, a gente vai para o mangue, pega o aratu. Quando chega de volta para a terra, eu faço as questões das práticas sanitárias corretas. Então, vamos colocar uma luva, vamos colocar uma touca, vamos utilizar os apetrechos corretos para manusear esse aratu, vamos aumentar a temperatura de cozimento, vamos colocar um sal para aumentar a vida desse produto. Então, vou ir ajudando elas. Após isso, vem a parte da embalagem, que foi onde a gente criou uma embalagem a vácuo, levou todos os equipamentos de maquinário para a comunidade, deixou lá, criou um QR Code, cadastrou ela na agricultura familiar, fez a estrutura dela enquanto cooperativa, empoderou essas mulheres, criou grupos e estruturou toda a cadeia produtiva. Então, desde o momento de solucionar os problemas, até como elas venderem melhor, a gente colocou um QR Code, explicou para elas como pega o celular e lê. E agora a gente está na parte de quê? Deixar elas livres, então a gente já estruturou, elas estão indo para as feiras vender. Daqui a alguns meses eu volto para a comunidade para ver o que funcionou e o que não funcionou e como foi vender esse produto novo. Porque normalmente elas pegavam um saco, davam nó e vendiam. Agora não, elas têm uma máquina a vácuo, toda selada, com QR Code. Então, o produto muda, a gente empodera essa classe, elas vão com mais vontade de vender e acaba agregando valor, que é esse o ponto principal. É um trabalho árduo e que elas recebem muito pouco. Então, a gente agrega valor visualmente para o cliente e para elas também. Muito legal, Ananda. E aí, quando você vê os seus colegas, assim, você é muito nova, quando você olha os seus colegas, tanto da época de escola e agora da faculdade, talvez os do seu próprio curso, assim, você sente que eles também têm esse mesmo ímpeto de liderança e de transformação social ao seu, sabe, de transformar ao seu redor, como você tem? Ou você se sente um pouco... Foi um raio que caiu só num lugar?
Essa é uma questão que, assim, eu acho bem no meu lado afetivo, porque chega e me emociona. Porque eu saí de um lugar, né, em que eu falei que os meus colegas e amigos de infância, extrema-direita, etc., e eles continuam nesse lugar, porque eles continuaram indo para as... Eu fui a única que vim para a universidade pública. Todos os outros continuaram lá na Bahia, com seus carros, indo para suas universidades, etc. Então acaba que eles não ocupam um lugar de vivência. Então eu sou o extraterrestre do grupo. Se por um lado a Ananda se afastou de muitos amigos da infância, ela conheceu muitos outros na militância. Eu vejo que esse movimento jovem, ele vem crescendo exponencialmente no Brasil, assim, eu não tenho dúvida sobre isso. As pessoas estão se empoderando, e não é um empoderamento de gravar vídeo no Instagram. É um empoderamento de ir para as comunidades, de fazer. E esse projeto da Embaixada da França exatamente me trouxe para esse lugar, né? Porque era um projeto que visou identificar jovens do Brasil inteiro. Então foi tipo um momento, nossa, eu não tô sozinha. Tinha gente de todo o país trabalhando, então acaba que você vive mesclando essa questão de não estou num lugar enraizado no histórico familiar e afetivo de amigos, mas na construção você vai conhecendo outras pessoas que vão lhe empoderando e falam, nossa, não sou só eu. Eu comentei com a Ananda que eu me sentia numa geração limbo, que está entre a geração dos meus pais, em que grande parte sonhava em ter muitos bens de consumo e pouco estava prestando atenção nas questões como igualdade de gênero e ambientalismo, e a geração dela, que parece que já nasceu com outro chip. Eu falo assim, Carol, a gente não tem outra opção. Eu já nasci vendo tudo acontecer. Assim, eu vi a extrema-direita ocupar um espaço que não era dela e está sucumbindo os direitos trabalhadores, ambientais, saúde pública. Eu tô vendo as mudanças climáticas acontecendo, eu tô vendo a gente sair de uma crise climática para uma emergência pela ONU. Eu tô vendo os dados que o oceano está sendo totalmente atingido pela poluição, tô vendo que a gente está se alimentando de microplástico, então eu não tenho outra opção. Assim, a minha geração, a gente não tem outra opção. Porque, como eu falei aqui no início, nós somos a primeira geração a vivenciar os impactos das mudanças climáticas. Então, assim, tá no meu olho. E isso é muito inquieto. Porque eu me sinto num lugar assim, eu preciso fazer alguma coisa. E isso é o tempo inteiro, assim. É até cansativo. Às vezes eu falo, nossa, eu quero um momento de descanso, mente. Cérebro, por favor, me dê esse momento. Eu preciso. Porque eu tô me questionando o tempo todo. Eu tô vendo as pessoas ali se comportando de uma forma que eu tenho que estar ali, eu tenho que falar. E acaba que esse lugar de fala, de pertencimento, ele é cansativo, ele é repetitivo. Eu fico falando as mesmas coisas todo dia. Todo dia, todo dia. E você conhece alguém mais jovem que você? Só pra você ter uma noção assim, você já consegue ver a próxima geração como ela tá vindo? Sim. Assim, na minha família, as minhas primas da família paterna me tem como inspiração. Eu falo aí, tá vendo? Eu não vou precisar falar mais nada, porque essa geração já vai vir. No Natal, eu não falo mais, porque as minhas primas mais novas já entram no embate, já conversam, meu recado tá feito. O meu lugar de fala é nada sobre nós sem nós. A gente precisa ocupar esse lugar, a gente precisa estar aqui falando. Chega de homens héteros, brancos, cis, falando sobre o que eles não sabem. E a gente só vai conseguir esse lugar ocupando e enraizando outras pessoas. Então eu quero fazer isso pela educação, porque foi ela que me transformou. Como eu falei com a Benilda e a Ananda reforça, não existe fórmula mágica para resolver o problema da desigualdade. Mas em todas as fases da vida, o que transforma é a educação. Todas as formas de educação, incluindo a educação racial, a educação de gênero, a educação anticapacitista. Todos os entrevistados dessa série chegam a essa mesma conclusão. Da mãe Beth de Oxum, porque se a educação der certo, o país dá certo, ao gerentólogo Alexandre Kalash. Aí a necessidade de ativismo e educação. Educação, 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 formação, militância. E dentro desse sistema de educação, mas também no trabalho, na cultura, em todas as esferas da vida, combater as desigualdades de gênero e racial, para citar o mínimo. É como falou a Cida Bento. Muitas vezes as pessoas brancas, mesmo depois de ter compreendido sobre relações raciais, se mantêm com um grande desconforto de estar em situação de equidade com o negro. Ela precisa saber disso, ela precisa debater isso com negros, com outros segmentos. Tem uma questão moral, ética. E é o que falou o psicanalista Kwame Jonathan. Porque essa discussão que a gente vai fazendo do racismo, do patriarcado, da heteronormatividade, da transfobia, são discussões éticas, eminentemente. Mas para desatar esses nós, precisamos todos fazer o que está ao nosso alcance. A Conceição Evaristo, uma das nossas entrevistadas aqui, costuma dizer que a questão do negro não é para o negro resolver, é para a nação.
E isso vale para todos os que são deixados para trás. Todos os que são tratados como desiguais. Desiguais é um podcast da revista Piauí produzido pela Maranha, com apoio da Fundação TID Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. A edição desse episódio é do Eduardo Gomes, com mixagem e masterização de Diogo Saraiva. A arte da capa é do Gabriel Melo Franco. Eu e Ana Luísa Vastag escrevemos esse episódio, que teve a Mari Faria na produção de reportagem. Pela Maranha, a edição do Bruno Bertogna com assistência da Aline Levinsky. Também participou da sonorização o Derek Cabreira, com músicas da Mantric Mambo. Produção executiva da Juliana Santos, da Rubian Melo e Paula Garcia. Direção criativa do Lucas Doraciotto. E direção executiva de Tiago Pereira. Pela Piauí, a distribuição é da Maria Júlia Vieira e as redes sociais são coordenadas pelo Fábio Brizola, Emily Almeida e Isa Barros.